Você já parou para pensar que o Jair Bolsonaro não tem nenhuma coragem de questionar o Silas Malafaia e questionar o Pablo Marçal? Já prestou atenção que ele é humilhado permanentemente por esses dois e nunca revida? Antes da gente continuar esse papo, dá uma olhada nesse vídeo. Eu tenho o direito de criticar, elogiar, defender, não defender a hora que eu bem entendo e tenho moral para fazer isso. Tanto é, qual é a resposta de Bolsonaro? Não, eu não fico magoado, eu amo o pastor Malafaia. Eu não sou bolsominions. Os bolsominions ficam todos desesperados, sabe? Como os apoiadores apaixonados de Marçal. Não pensam. Todas as vezes que qualquer um agir por paixão, vai errar. A paixão é louca, a paixão é cega, a paixão é manipulante e ela é de momento. Pouco depois de ganhar a eleição, Jair Bolsonaro disse o seguinte numa entrevista. Eu estava no avião, indo para Brasília, e aí chega um jornalista e pergunta assim para mim, e daí, como é que vai ser quando você for presidente do Brasil e tal? E o Bolsonaro respondeu assim, palavras dele, não, imagina que eu vou ganhar, não tem a menor chance disso acontecer. A verdade é que realmente o Bolsonaro não achava que um dia poderia chegar a ser presidente do Brasil. E não foi mérito dele ser presidente do Brasil, foi mérito de uma conjuntura que a gente já está cansado de discutir por aqui. O Jair Bolsonaro, ciente da capacidade e da incapacidade dele, especialmente desse último item, ele sabe até onde ele pode ir. O Bolsonaro tem um profundo medo de irritar o Silas Malafaia. Quando o Malafaia fala nessa entrevista que ele não é bolsominion, ele não está só humilhando o Bolsonaro, ele está humilhando o gado bolsonarista. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with O Marçal construiu um pequeno império com os méritos dele, no sentido de que dentro da ilegalidade, eu não tenho a menor dúvida, mas queira ou não, partiu dele. E o Jair Bolsonaro não. O Jair Bolsonaro construiu esse pequeno curral, mentira, esse grande curral na internet, mas com mérito dele zero. Ele é uma pessoa carismática, não há que se negar isso. Ele se comunica bem com aquelas pessoas que gostam do estilo dele, mas ele se comunica bem com essas pessoas. Só que o mérito da internet, de manipular a internet, não é dele, são de outras pessoas. E também não é só do Carluxo, não. Carluxo tem lá o seu pequeno conhecimento, mas isso é uma coisa muito maior que veio de cima. Steve Bannon e todo esse pessoal que estava envolvido na manipulação das eleições nos Estados Unidos, no Brexit, né, do Reino Unido e outras coisas. Bom, sabendo disso, o Bolsonaro sabe que ele não pode entrar numa luta aberta contra eles. E a prova disso é nem o Eduardo Bolsonaro, nem o Flávio, nem o Jair, nem o Carluxo, ninguém dá porrada no Malafaia. Eles também mal dão porrada no Pablo Marçal, eles dão uma estocada quando o Marçal dá uma avançada, e o Marçal sabe avançar. Então, o Malafaia, ele é dono de um curral, talvez em número seja menor do que o curral do Jair Bolsonaro, mas em poder de influência, o curral que o Malafaia tem acesso, ele tem um acesso muito mais forte a esse curral do que aquele do Jair Bolsonaro. Para piorar a vida do Bolsonaro, ele está vendo que o poder dele, né, que a popularidade dele, que a influência dele, está derretendo. E está derretendo muito rápido, muito mais rápido do que ele imaginou. Isso vai abrir outros problemas para ele. Primeiro, a concreta possibilidade de ser preso muito mais rápido, né? E segundo, que simplesmente ele deixará de existir e aquele bolsonarismo que eles falam será o bolsonarismo sem Bolsonaro. O bolsonarismo ele teve o mérito, entre aspas, de despertar a extrema-direita que estava inserida no coração das pessoinhas aí fracas de cabeça. Ele despertou o pior que pode ter para essas pessoas. E as pessoas, agora que ele It's Alive, agora que eles ressuscitaram esse Frankenstein, agora que eles ressuscitaram esse monstro, olha, eles não vão conseguir colocar esse gênio de volta na garrafa. Eles já soltaram o gênio. E agora, como é que faz? Ao bem da verdade, ninguém da extrema-direita nesse momento consegue domar esse gênio sozinho. Mas a gente nunca teve que lidar de uma maneira institucional contra a extrema-direita de uma maneira tão pesada. Isso nunca aconteceu. É diferente da Europa, por exemplo, que viu o nazifascismo nascer dentro deles, dentro das entranhas da Europa. Não é que o nazifascismo não existisse no Brasil. Boa parte dos nazistas que fugiram no final da Segunda Guerra, para não serem presos, para não serem mortos, né, condenados à forca e à câmara de gás, boa parte deles fugiu aqui para o Brasil, fugiu para o Uruguai, para a Argentina. Então não é à toa que tem tanto nazifascista no Brasil e no sul do Brasil especialmente. Mas eles estavam escondidos. Então, assim, as nossas instituições nunca tiveram que lidar com isso de uma maneira mais forte, de uma maneira mais pujante.
está tendo que lidar agora porque, como eu falei, o bolsonarismo tirou essa loucura, esse gênio do mal, tirou ele da garrafa. A gente está vendo que a esquerda está enfraquecida. As eleições para o PT elas foram melhores do que as últimas eleições municipais, por exemplo, para o PT, muito melhores. Mas ainda está muito longe de ser o que o PT já foi um dia. Queira ou não, o PT ainda é o maior partido de esquerda e o mais organizado partido de esquerda. Aí que entra a necessidade de uma conscientização, especialmente das instituições, e isso até em certo grau tem, por exemplo, no STF, eles têm que se conscientizar que alguma coisa séria precisa ser feita e precisa ser feito rápido. É por isso que a nossa justiça não pode bobear. É por isso que o Ministério Público tem que acordar de soninho da tarde, neste berço esplêndido que eles vivem dormindo e só acordam quando é para perseguir petista. Será que vocês não conseguem entender que tem um ente muito maior a ser abatido agora para a própria sobrevivência da democracia, do mundo como um todo? A extrema-direita está avançando no planeta inteiro. E vocês não estão ligando que ela esteja avançando aqui? O maior erro dessas instituições, dessas pessoas poderosas dentro das instituições, é achar que porque eles estão encastelados no poder, por mais que a coisa pegue fogo lá fora, isso nunca vai chegar neles. Mas chega sim. Então vocês acham o quê, vocês das instituições? Que vocês simplesmente ficarem quietos, isso vai garantir vocês no poder, nessa vida boa para sempre? Não vai. Se esse gênio continua fora da garrafa, ele vai atrás de todo mundo, porque ele é implacável. A extrema-direita, ela é insaciável. E como vocês já perceberam, considerando que nenhum desses entes aí consegue conter este gênio fora da garrafa, e o que é esse gênio? Esse gênio é a extrema-direita, é o inconsciente coletivo, que toma um tamanho muito maior do que qualquer indivíduo, muito maior do que Bolsonaro, do que Marçal, do que Silas, etc. Esse inconsciente coletivo é uma besta fera à solta, e ele vai comendo todos os líderes que não vão matando a fome dele. É mais ou menos assim, se o cara que é líder nesse momento, como foi o Bolsonaro, ele demonstra fraqueza, ele é devorado pelo cara que está mais próximo, e que se mostra muito mais machão. Mas se esse cara também se mostra fraco em algum momento, ele vai ser devorado pelo próximo. E sempre vai haver alguém querendo tomar o poder, não há dúvida sobre isso. Porque quando eu digo que uma pessoa do povo, um comum, não sabe a diferença entre direita e extrema-direita, beleza, eu não posso exigir muito dele. Agora, um cara que passa num concurso do Ministério Público, ele não sabe a diferença entre extrema-direita, um cara que passa num concurso da magistratura, não sabe a diferença entre direita e extrema-direita, isso é muito preocupante se ele não sabe, porque deveria saber, porque estudar sobre isso ele estudou, assim como eu também estudei. Então eles deveriam estar ligados nisso. Mas o Brasil tem um sério problema, e sempre teve, que é a eterna passação de pano. O eterno deixa disso. Mas daí é preciso lembrar uma coisa, nunca nada ficou melhor depois que veio o deixa disso. As coisas só se acomodam, mas os problemas não se resolvem. Em algum momento, ele volta. Por um lado, é muito bom que o Jair esteja fragilizado e a direita esteja rachada. Por outro lado, é a hora de atacar. Mas eu não estou vendo ninguém unido no centro, na esquerda, para atacar esses caras. Então, nós estamos esperando o quê? Eles se reorganizarem?